Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de estreia do canal Bitaimo. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Bitarães e em 2013 eu tive a honra e o privilégio de participar como competidor representando o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática. Hoje em dia eu sou professor e abri esse canal para trazer para vocês conteúdo que seja interessante não só para alunos que estejam participando de Olimpíadas de Matemática em qualquer nível, como também para aqueles alunos que pretendam prestar os vestibulares do IME e do ITA. Então hoje eu venho trazendo aqui para vocês um probleminha muito interessante, onde nós vamos pensar o seguinte: imagina que eu tenho uma sala de espera com 8 cadeiras em fila, tá? E nós vamos querer, por algum motivo, isolar essas cadeiras de modo que cadeiras consecutivas não estejam ambas disponíveis, tá certo? Eu não quero cadeiras consecutivas disponíveis. Eu não quero dois vizinhos sentados lado a lado. Então o cara, da maneira convencional, ele pode olhar para essas 8 cadeiras e falar assim: ah, eu vou deixar uma livre, interditar outra, deixar uma livre, interditar outra, deixar uma livre, interditar outra, deixar uma livre, interditar outra. Certo? Essa seria a maneira convencional de fazer isso. Mas existem outras disposições possíveis para as cadeiras interditadas. Por exemplo, se eu tenho aqui as 8 cadeiras, uma maneira que eu posso fazer é o seguinte: eu posso interditar essa, deixar essa aqui livre, interditar essas duas, deixar essa aqui livre, interditar essas outras 3. Eu cumpri o requisito de não ter vizinhos lado a lado, embora essa seja uma maneira nada convencional de distribuir as interdições e de deixar cadeiras livres, certo? Mas, se o cara for muito mal mesmo, ele pode chegar aqui, isolar tudo e falar assim: todo mundo que estiver esperando vai esperar em pé, tá certo? Isso também é uma possibilidade. Então, a pergunta que nós vamos querer responder aqui hoje é a seguinte: de quantas maneiras é possível dispor as cadeiras, certo? Dispor no sentido seguinte: escolher quais serão as cadeiras que eu deixarei livres dentre essas 8 para que não haja 2 cadeiras vizinhas disponíveis, tá certo? Você pode pensar no problema, pausar o vídeo para isso. Eu vou seguir fazendo o raciocínio que leva à solução correta desse problema de contagem, tá certo? Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesses anos todos com Olimpíadas de Matemática é que, especialmente em problemas de contagem, quando você não sabe muito o que fazer, né, uma possibilidade para você começar é estudar casos pequenos, tá? Então, em vez de fazer com 8 cadeiras, eu vou fazer assim: seja n o número de cadeiras, tá? N é o número de cadeiras. Eu quero a resposta do problema quando n é igual a 8, né? Aqui em cima, eu estou querendo resolver o problema quando n é igual a 8, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou sempre lembrar, né? Se eu tenho um problema de contagem que parece muito grande, muito difícil, muito chato, pode ser uma boa ideia começar, por exemplo, com n igual a 1. Olha só, se eu tivesse uma só cadeira na minha sala de espera, o que eu poderia fazer? Bom, ela não tem nenhuma vizinha, então eu posso deixá-la livre ou posso interditá-la e falar para a pessoa assim: olha, não tem cadeira, tá certo? E tudo bem.
Então aqui, nesse caso, a minha resposta seria 2. E eu sairia feliz. Mas não é isso que o problema pede. Então vamos tentar aumentar um pouquinho o desafio. E se eu tivesse 2 cadeiras? O que iria acontecer? Poderia deixar as 2 livres? De maneira nenhuma, né? Então eu poderia interditar a primeira, deixar a segunda livre. Ou eu poderia interditar a segunda e deixar a primeira livre. Ou ainda, eu poderia ser muito malvado e falar assim: olha, vou interditar as 2, fica todo mundo em pé aí, tá? Então, nesse caso, eu teria 3 possibilidades para agir, certo? Mas ainda não é o problema que eu quero resolver o problema com n igual a 8. Tudo bem, então vamos aumentar um pouquinho o desafio. E se eu tivesse 3 cadeiras? O que ia acontecer se eu tivesse 3 cadeiras? Bom, um cara, assim, inteligente, né? Vai falar assim, eu vou interditar só uma, né? Vou deixar o máximo de cadeiras possíveis liberadas. Aí ele vai interdita do meio. E tudo bem, né? Ele pode fazer isso. Ou ele pode não ser tão econômico assim, né? E, por exemplo, interditar essa daqui e essa daqui. Tá? Ele pode fazer isso. Ou ele também pode fazer o seguinte. Ele pode interditar a última. E aí ele vai ter que interditar alguma dessas 2 também, porque as 2 são vizinhas, né? Se ele fez a besteira de interditar logo a da extremidade direita, ele vai ter que interditar alguma das 2 que sobraram, né? Então o que ele vai fazer? Bom, ou ele vai interditar essa, ou ele vai interditar essa daqui, junto com a da direita, né? Ou ele vai ser obrigado a ficar muito triste, muito bravo, e falar assim, quer saber de uma coisa? Vai ficar todo mundo em pé. Tá bom? Então, são essas as coisas que ele pode fazer. Perceba agora o seguinte, que quando ele decidiu que ele ia interditar essa última cadeira aqui, o que aconteceu? Ele ficou com 2 cadeiras vizinhas livres, do mesmo jeito que ele tinha 2 cadeiras vizinhas livres no caso anterior. E aí ele teve que decidir exatamente o que fazer, e essa decisão foi tomada do mesmo jeito que ele tomou lá no caso anterior, porque no caso anterior, n igual a 2, eu tinha 2 cadeiras livres, e quando eu tomo a decisão de interditar a cadeira da extremidade direita, eu recaio no problema anterior, tá certo? Então perceba que aqui, se eu fixar que eu interdito a última cadeira, se decidir assim, arbitrar assim, né, eu vou interditar a última. A situação que me resta é a mesma situação do n igual a 2, tá? E se eu falar assim, não, eu não vou deixar essa cadeira interditada, né? Eu vou deixar essa cadeira aqui livre, essa última cadeira aqui vai ficar livre. Se eu falar isso, eu sou obrigado, né, eu sou obrigado, pontinho de exclamação aqui, a interditar a penúltima cadeira. Tá? Sou obrigado a interditar a penúltima cadeira. Então, quando eu interdito a penúltima cadeira e deixo a última livre, o que me falta definir? Me falta definir o que vai acontecer com a cadeira da esquerda. Olha, mas quando você é obrigado a definir o que acontece com uma cadeira, você acabou de recair no problema em que você tinha n igual a 1. Então perceba, no caso em que n igual a 3, o número de soluções é 5. 5 é exatamente 3 mais 2. Então, se você empreendeu
esse raciocínio até aqui, vamos fazer mais um passo, só para ficar claro. Como é que eu vou fazer daqui em diante? N igual a 4. Preciso desenhar todos os casos? Não. Basta eu entender o seguinte, ó. Basta eu entender o seguinte. Eu tenho duas possibilidades, tá? Ou eu arbitro, aqui se eu tenho uma sala com 4 cadeiras, ou eu arbitro que eu interdito a última, tá certo? Ou então eu arbitro que eu não interdito a última, que eu deixo ela livre. Mas quando eu faço isso, eu sou obrigado a interditar a penúltima, tá certo? E aí o que acontece? Num dos casos, eu vou recair no mesmo problema, com o N igual a 3, porque sobraram essas 3 cadeiras aqui. E quando eu tomo a segunda decisão, eu vou recair de novo no mesmo problema, porém só com 2 cadeiras na minha fila, com N igual a 2, tá? Então, vou dar um nome para esses números aqui, para essas respostas aqui. No caso em que N igual a 1, eu vou chamar S2 de número de soluções 1, soluções com N igual a 1. Esse 3 aqui eu vou chamar de S2, soluções quando N igual a 2. Esse aqui eu vou chamar de S3, soluções quando N igual a 3. Tá certo? Então, o que eu vou notar? O número de soluções aqui é S3, que é 5. O número de soluções aqui é S2, que é 3. Certo? Então, quem é S4? O S4 vai ser a soma dos casos que eu interdito a última cadeira da direita com aqueles casos que eu não interdito. Então, S4 é S3 mais S2. Isso é 5 mais 3, que é 8. Tá certo? Então, em geral, você percebeu que pelo mesmo raciocínio, né? Pelo mesmo raciocínio, o que acontece é que para qualquer quantidade n de cadeiras, o número de soluções do problema com n cadeiras é igual ao número de soluções do problema com n menos 1 cadeiras, mais o número de soluções com n menos 2 cadeiras, certo? Porque, resolvendo o problema com n cadeiras, ou eu decido interditar a última, e aí o número de soluções é Sn-1 para esse subcaso aqui, ou eu decido não interditar a última, e eu sou obrigado a interditar a penúltima, sobram n menos 2 cadeiras, e eu resolvo o mesmo problema com n menos 2 cadeiras. Tá certo? Então eu consigo descobrir todos os outros números, né? Então eu sei que o S1 é 2, que o S2 é 3, que o S3 é 5, que é 2 mais 3, que o S4 é 8, que é 3 mais 5, que o S5 é 5 mais 8, que é 13, que o S6 é 8 mais 13, que é 21, que o S7 é 13 mais 21, que é 34, e que o S8 é S6 mais S7, que vai dar 55. Então, a nossa resposta vai ser 55. Muito bem. Você que já é mais familiarizado com esse problema e com esse assunto, já deve ter ouvido falar da sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci tem a ver com esse problema aqui. A sequência Fibonacci ela é a seguinte. Ela começa com o primeiro termo igual a 1 e o segundo termo também igual a 1. E do terceiro termo em diante, cada termo vai ser a soma dos dois anteriores. Então, eu vou fazer assim. O próximo vai ser 1 mais 1, 2. O termo seguinte, ao 2, vai ser
1 mais 2, a soma dos dois anteriores a ele, 3. O termo seguinte ao 3 vai ser o 2 mais 3, 5. O termo seguinte ao 5 vai ser 3 mais 5, 8. O termo seguinte ao 8 é 5 mais 8, 13. O termo seguinte ao 13 é 8 mais 13. 8 mais 13, 21. É a mesma coisa que a gente tinha escrito ali em cima, certo? Só que, na sequência Fibonacci, por convenção, os nossos índices são diferentes, tá? Esse cara daqui, ó, o primeiro termo, eu vou chamar de F1, o segundo de F2, o terceiro de F3 e assim por diante. Então, uma boa descrição da sequência Fibonacci é a seguinte: eu vou dizer que os dois primeiros termos são iguais a 1 e que cada termo, Fn mais 1, é igual à soma dos dois anteriores. Tá certo? Aqui no nosso caso, para todo n maior do que ou igual a 2. E aí, uma coisa que você observou é o seguinte, que o 2 para nós é o F3. E aqui no problema foi o S1. Então, eu vou colocar o seguinte, S1 vai ser o Fibonacci de índice 3. O S2 vai ser o Fibonacci de índice 4. O S3 vai ser o Fibonacci de índice 5. Em geral, você já entendeu que o S, N número de soluções. Quando você tem um problema com N cadeiras, vai ser o Fibonacci de índice N mais 2. Então, você pode se perguntar o seguinte. Você pode se perguntar, existe fórmula geral para esse número Fn mais 2 em função de n? Existe essa fórmula? Bom, essa é uma questão para um vídeo subsequente. Agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!